estamos? Oi, pessoal. Bem-vindos à Central Multicast, uma fábrica de cultura, entretenimento e informação. Estamos aqui para mais um programa Descomplicando o Direito. Nós vamos ao ar todas as terças-feiras, às 18 horas, sempre com temas atuais e polêmicos. Hoje não podia ser diferente. Falaremos da causa animal. Será que o rodeio, a vaquejada, a rinha de galo são crueldade animal ou são simplesmente tradição? E hoje, para participar aqui do nosso bate-papo, contamos com a presença do deputado estadual Rodrigo Maroni, dos Animais, que é deputado estadual pelo PSDB e tem no seu histórico a defesa da causa animal e vai conversar, então, conosco aqui num bate-papo aberto, livre, respeitoso, ponderando todas as questões que envolvem esse debate tão polêmico. Quem não está inscrito no canal ainda, aproveita, faz agora a sua inscrição, já deixa o teu like, compartilha com os seus colegas, com os teus amigos o link, para também poder usufruir desse momento tão bacana que a gente vai ter hoje. Um detalhe importante, hoje o nosso programa excepcionalmente não será ao vivo, em razão das funções legislativas do deputado, que nós temos hoje uma votação importantíssima na Câmara, que é, na Assembleia, na Assembleia Legislativa, que é a respeito do teto dos gastos. Então, excepcionalmente, hoje, o nosso programa não será ao vivo. Tá bem, então? E o deputado que nos acompanha hoje, Rodrigo Maroni, é o autor do polêmico projeto de lei que está dando o que falar nas últimas semanas, que quer proibir os rodeios aqui no Rio Grande do Sul. Bem-vindo, Rodrigo. Satisfação, Ana. Satisfação, Cibele. Quero, antes de mais nada, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. Eu tinha comentado com elas. Eu sempre coloco que eu sou um cara muito transparente. Eu não gosto de jornalista. Né? Não gosto de jornalista, grande imprensa. Normalmente eles me odeiam e eu odeio eles. A Rosane de Oliveira, Giovanni Grisotti agora. Essa turma eles me odeiam. Eu não tenho nenhum problema com o ódio deles, porque eu acho que é bacana, assim, sabe? Ainda bem que a gente não é jornalista, né? Eu sou advogada, a Sibeli também é advogada, vamos esclarecer. E eu sou super incentivador, assim, das pessoas que eu vejo que são desarmadas, que vêm, sabe, que vêm bater um papo legal, porque eu acho verdadeiramente que os podcasts, por isso até eu falei que eu fiz muita questão de estar aqui, né? Eu não sou um cara de estar de manhã em atividades e também muito menos, por exemplo, às vezes tem entrevista, eu não vou, mas eu faço porque eu acho que assim, incentivar pessoas novas, caras novas e que não têm vícios, sabe, jornalístico de interesse, porque talvez vocês não tenham essa convivência, mas o que eu percebi lá no ambiente da política é que o jornalismo anda colado com a política. Isso é muito importante as pessoas saberem. E não é papo militante, não é nada. Realmente é uma relação sólida entre a imprensa e a política, de interesses desde financeiro. Por exemplo, um jornal grande recebe dinheiro da Assembleia, tá? Por exemplo, eles recebem verba da Assembleia, e para isso tem uma relação de lobby embaixo. Então, assim, o dinheiro pauta isso e o jornalista puxa o saco do político, que é o presidente ou que tem relação, que é importante, que pode colocar ele, e em troca disso ele aparece no jornal e tal. Então, isso me fez... Eu não sei, sabe? Às vezes eu acho que eu não sou muito desse planeta, eu estou no ramo errado. Vocês do direito, a minha mulher é advogada,
E ela diz para mim, eu sempre soube, eu não sabia. Eu fiz história, eu fiz teatro, então quer dizer, a minha área sempre foi humanas. Eu andei de ônibus até os 27, 28 anos. Então, assim, quando tu não tem um convívio, que eu acho que a maior parte da população não percebe essas coisas. Então, eu estou muito feliz de estar com vocês por isso. Então, já vou fazer um gancho aqui para uma primeira pergunta, Rodrigo, que tu está mencionando aí a questão da tua relação com a imprensa. Essa relação com a imprensa, ela te ajuda na causa animal? Como é que é a tua relação na defesa da causa animal, contar ou não contar com a empresa nesse cenário? Sabe que eu tive uma relação com a Manuela, pública e tal, né? E me gerou um estranhamento em 2010, para mim, tá? 2 episódios. O primeiro episódio, quando eu fui na casa do André Machado, que ele morava ali perto do... Como é que é o nome da... Ana Ramiro, ali naquele colégio, no Bom Conselho, tá? Estudei nesse colégio. Isso, no Bom Conselho, exatamente. Ele mora bem na esquina, tá? E tava ali a Rosane de Oliveira, o seu marido, o André e outros mais da imprensa, e me chamou a atenção a relação da Manuela e ali puxar o saco, e ela como um compromisso de puxar saco. Ela deixou bastante claro para mim que, tipo assim, o meu papel, a minha profissão é fazer relacionamentos sociais e puxar o saco. Então, elogiar um, dizer que o outro é jornalista bom, que ótima a tua matéria, eu li hoje de manhã, né, maravilhoso. E ali, aquilo ali, eu imagino que eu era eu não vou dizer um menino, não era um menino, tá, mas eu tinha 29 anos, eu tô com 40, 2010, 28, né? E logo após da faculdade foi o meu primeiro contato, tá? E eu achei aquilo tão escroto, assim, sabe? Tipo, era coisa que me atingia, porque eu não achava que era assim. Eu não acho que as pessoas têm que ser mal educadas, tá? Mas eu não achava que era uma troca de gentilezas, de cinismos e tal. E também num fórum que teve fora de Comandatuba, que foi o Dória, tá? Que organizava, ele não era do PSDB, não era da política, também em 2011, onde tinha jornalistas, cantores, atores e 51% do PIB em Comandatuba, na Bahia. E a relação era uma relação assim que se misturava mentira, hipocrisia, gente muito rica, tá? Porque tu imagina que estava 51% do PIB. E aí eu não entendia por que tanto puxa-saquismo, né? Por que tanto? Tava o Temer, tava o Zé Eduardo Cardoso, tava outros políticos, tá? O Marco Maia, o Romero Jucá, os que eu me lembro, tá? Tinha muitos outros. O ACM, tá? E era uma relação... E aí eu fui entender que imprensa, política, financiamento de campanha anda junto. Ou seja, um dá o dinheiro, o outro faz a articulação para ganhar o dinheiro e o lobby com a imprensa, e tudo anda junto. Então, eu medi o teu interesse aqui, tu fala bem dali e financia a minha campanha ali. E, cara, quebrou toda a minha expectativa, assim, sabe? Talvez até infantil, porque eu acho que até que eu era ingênuo. Talvez eu ainda seja, como deputado, né? Então, isso aí da imprensa sempre me... E aí, quando eu assumo na Câmara, o que eu faço? Eu não sou um cara, assim, não é do meu estilo ficar elogiando, assim, permanente, sabe? Se eu perceber uma coisa que eu acho que tem que ser elogiada, eu elogio. Mas eu não vou chegar aqui e inventar um elogio para ti, ou inventar para ela, para todo mundo gostar de mim, achar que eu sou legal. E aí, na minha relação com a imprensa sempre foi muito ruim, né? Por quê? Porque eles estão acostumados com isso. A expectativa da imprensa é mais ou menos o seguinte, ele entra lá, ele tem a obrigação de me puxar o saco. E aí, quando entra uma pinta que não tem esse perfil, né, qual é que é a relação? Eles estão acostumados a ganhar presente, eles estão acostumados a ganhar jantares, eles estão acostumados a perceber. Eu vou dizer uma coisa para ti, para mim é uma relação... Porque assim, eu acho que eu sou um idiota num aspecto, mas eu sou extremamente idealista. Por exemplo, eu nunca transei com prostituta, tá? Eu falo aqui abertamente, nunca transei. Aí tu vai dizer, mas todo homem transa. Todo homem, a maior parte dos homens transam. Uma relação inicial, ou depois... Enfim, eu nunca transei. Mas por que tu acha prostituta ser menor? Não, acho prostituta legítima a profissão. Mas não me atrai eu botar o dinheiro e a pinta me transar. E essa relação com a imprensa é a mesma relação de prostituição, na minha opinião. Porque não é uma coisa genuína. Tipo, tu me admirar, tu curtiu meu trabalho, legal. Se não me curtir também, legal também, é legítimo. Tipo assim, o cara é um idiota, não curto a causa dele, ou o estilo dele me agride. Isso sempre teve. Mas
as relações são tudo muito encaixadinha para o mecanismo ali permanecer. O político permanecer, o jornalista permanecer, sabe? Então, nunca me deram espaço. E aí passaram a me dar, daí tu perguntou o teu interesse, passaram a me dar espaço bastante. Hoje eu tenho muito. Talvez eu seja o parlamentar com mais mídia, tu vê que loucura, da imprensa, né? A ironia tá aí. Eu que não puxei o saco, eu que não gosto da Rosane de Oliveira, eu que não gosto da RBS, eu que não gosto da Zero Hora, eu que não dou entrevista para eles, não gosto, eles também não me chamam, eu não dou. Quem tá sempre no jornal sou eu pautado. A Rosane, se tu pegar, um dia eu vou dar palestra, até eu quero falar sobre isso um dia. Eu quero, inclusive, dar palestra em universidade de escola sobre a Rosane de Oliveira, a Zero Hora, e alguns para mostrar as matérias que foram minhas e o que tinha meu naquilo. Para mostrar que o jornalismo, naturalmente, ele é parcial. Eu namorei 2 jornalistas na minha vida. A Esther Scott e a Manuela Dávila. Tá? Oficialmente, porque na época de estudante, né? Mas, assim, essas 2 eu convivi. Não nos conta nada que a gente não precisa saber, por favor, Rodrigo. Não, minha vida é um livro aberto. Mas, assim, essas 2, e o convívio com essas 2... era principalmente com a Esther, porque a Manuela foi muito jovem, a gente tinha 20, 19 anos, na primeira vez a gente ficava e tal, mas com a Esther, todas elas eu convivi 3, 4 anos, e tinha uma relação permanente, porque as 2 trabalhavam em órgãos de imprensa, né? A Manuela não, mas a Esther trabalhava, mas estudava para isso. Cara, era uma idealização de que o jornalismo ia ser uma coisa, tipo assim, se eu gosto de ti ou não, vou te tratar, vou pautar o que é importante. E a imprensa não é assim. Hoje é interesse. Eles ganham para criar... É que essas relações, Rodrigo, não sei se tu compartilha desse entendimento, elas são muito pautadas pelo poder econômico. Totalmente. Então, até a questão ali da causa animal. Vou comprar um bicho que é de raça ou vou ali na ONG e adotar aquele bichinho? Não, muita gente prefere comprar um animal de raça a despeito de se preocupar como é que esse filhote está ali disponível, né? A que preço? Então, se tu puder falar um pouquinho da tua atuação nesse sentido, na defesa dos... Vamos falar agora de bicho pequeno, tá? Dos pets, dos cachorros, essa questão de alguns da postura de alguns criadores. Cara, assim, ó... eu tenho 2 animais de raça e 5 vira-lata. Tá? Um dos animais meu de raça teve a história mais triste do que os vira-latas. Naturalmente, o meu incentivo é para que adote, porque é muito mais difícil tu conseguir adotante para os animais pet, vira-latas, né? Sem raça definida. Então, assim, eu sempre vou estimular as pessoas, né? Havia até um constrangimento inicial por eu ser parlamentar da causa animal, de eu ter animais de raça. Muitas pessoas também recebem muita crítica, tá? Como, tipo assim, na própria causa e tal. O Maroni tem 2 bulldog, né? Mas a história do Johnny, por exemplo, que é um dos meus bulldog, ele foi abandonado pela Cynthia Dicker, a mulher do Pedro Scuba, tá? Ela abandonou ele, deixou ele 5 anos vulnerável, o bicho ficou com bicheira, amarrado numa coleira. Então, quer dizer o seguinte, ele tem uma história fodida, assim, sabe? Então, tem animais de raça, porque também tem muita gente que compra animais de raça, que eu acho mais absurdo, para abandonar. Porque eu vou me mudar. Porque ele faz um cocô que eu não imaginava. Porque ele ficou brabo. Porque ele não se deu com meu filho, não se deu... Então não tem uma adaptação. Eu tô aqui, ó, por exemplo, com meus dedos ralados, porque é óbvio, tem coisas que não tem adaptação. Hoje o abandono é crime, né? Abandono é crime. O problema é tu provar. Aí na parte de direito que vocês tratam desse tema, né? A maior dificuldade como um protetor de animais, eu duvido, tá? E eu não tô aqui dizendo que outras pessoas também não fazem. Muitas pessoas, muitos protetores que não são deputados, não são vereadores, não moram em Porto Alegre, moram em todas as cidades do país, fazem a mesma coisa que eu, tá? A questão é a proporção. Por eu virar alguém que as pessoas passaram a ter uma referência pública, passou a ter, por exemplo, um protetor como eu morava no litoral, era protetor, lá em Atlântida Sul. Eu morei lá em Atlântida Sul. Então, assim, a minha demanda era um pedido de crime grave por semana. Como os protetores aqui. Em Porto Alegre devem receber 3, 4 por semana, 5, né? Eu, como parlamentar, passou a ser 1.000 por semana. 500. Então, assim, não teve ninguém que teve acesso maior do que eu, pelo menos no Rio Grande do Sul, a crimes relacionados a animais. Abandono, estupro,
zoofilia no caso, assassinatos. Aí eu falava isso na TV, as pessoas, mas tu fala de assassinato, né? Cara, é isso. Os caras matam diariamente. Eu recebo. Se alguém ficar comigo, eu cheguei a gravar um dia o meu celular. Eu recebi ali em torno de 12 mil pedidos por dia, entre WhatsApp, Messenger, Facebook. Era uma média, tá? Em 2019 que eu fiz, eu cheguei a gravar. Eu tenho até um vídeo no Facebook falando disso. Muitas vezes repetidos, muitas vezes eu não conseguia responder. Naturalmente, tem uma equipe, mas vamos dizer que eu respondia dos 12 mil, 1.500, tá? Desses 1.500, a maior parte repetida dos casos mais graves. Tu soube que tem um estupro da tua vizinha lá na Zona Sul. Aí tu fala pra ela que me denuncia, pra ela, pra ele que me denuncia e pra outros todos. Aí 200 denunciam a mesma coisa. Esse chega em mim, porque é um volume. Mas tem muitos que eu vou olhar assim 2, 3 dias depois e aconteceu, não consegui olhar. Claro. Né? Então, assim, e infelizmente qual é a dificuldade perante a justiça? Eu fui falar com a doutora Iris Helena, desembargadora aqui do estado, né, sobre isso. Que eu clamei, eu pedi para ela que os juízes, que a gente fizesse palestras com os juízes. Tá? Eu me dispunha aí, se ela quisesse fazer com ela, fizesse, se ela quisesse fazer um... Nós precisamos de juízes sensíveis, tá? Policiais, a cadeia é denúncia, polícia civil sensível, porque se tu pega um escrivão de polícia que não tá nem aí, tem muitos, tá? Eles nem redigem o boletim, que era um problema que nós tínhamos até 2017, quando não tinha lei, que eu, quando era vereador, não tinha lei. Então eu chegava, porque a polícia ligava para mim. Eu cansei de chegar de noite, a polícia me ligava, Maroni, nós não temos como enquadrar, mas é crime. A gente está hoje com delegacia especializada, né? Tá, várias delegacias especializadas, né? Que bom. Não, isso avançou, mas é Polícia Civil sensível, Ministério Público também, quando a polícia não pede a prisão, o Ministério Público pedir, né? E um juiz sensível, que não tire aquilo para menor. Mas, fundamentalmente, eu digo, 60%, 70% do papel é do papel do denunciante. O cara com a vontade, com gana, sabe? Eu me tornei deputado, me tornei vereador, porque eu não focava no que ia acontecer no aspecto de ameaça, de constrangimento. Era foco em tentar a justiça. Não consegui muitas vezes, mas muitas eu consegui. Eu consegui prender eu não, né? Porque eu não prendo ninguém, mas assim, eu consegui construir teses que prenderam os indivíduos. E por que esse símbolo é importante para a nossa causa, Cibele e Ana Laura? Mais do que prender o cara, ficar lá preso um mês, tem cara que tá 5 meses, tem um que tá preso agora que estuprou umas cadelas em Magistério e Alvorada, tá preso ainda. 6 meses, porque foi bem construído. Mas para dar exemplo, pro cara que faz isso, porque tem gente que acha que nem é crime, e tem gente que foi criada fazendo isso. Eu não vou relatar para vocês quem, para não expor, mas tem deputados, colegas meus que falavam que transavam com animais na infância. Isso era comum. Tá? Então, assim, isso eu ouvi dentro. Então, tu imagina na cultura geral. Claro. Entende? Tem gente que acha que é normal transar com... Não, quem não transou com cabrita, que não transou com... barranquear égua, sabe? Não sabe. Tem cara que... Eu tava lendo aqui a entrevista do Asa Branca, que ele disse que perdeu a virgindade com uma égua, se eu não me engano. Então, quer dizer o seguinte, é uma coisa, uma estupidez cultural, entendeu? Passada de pai para filho, isso não é crime, o cara mora lá no interior ou mora aqui em Porto Alegre, e aquilo ali, bom, transou com o bicho e tá regular, fala pro pai. Então, assim, tem gente que vem com essa cultura pra grande cidade hoje e quer estuprar pet. Sabe, eu quando eu tinha 13 anos, eu morava aqui na Santiago, perto do Zafari, de Higienópolis, eu estava no João Paulo, eu caminhava Assis Brasil. Eu nunca me esqueço que, na época, a gente tinha um hábito, né? Hoje com micro-ondas não tem, vou falar uma coisa bem de velho. Mas a minha mãe eu botava para ferver leite. Eu me lembro que eu botava para ferver. Eu tinha uma um negocinho de leite. E eu me lembro como se fosse hoje. 7 horas da manhã, botava o leite ali e deixava para ferver. Rodrigo, até hoje eu uso essas coisas, eu não uso micro-ondas para isso. Para ferver leite. Eu uso para água, para leite, eu não uso micro-ondas. Eu nunca me esqueci de estar fervendo leite ali na minha casa e eu me arrumando para ir para a escola. Tinha 13, 14 anos. Eu fui ferver, eu abri a porta de trás. Quando eu abro a porta de trás, eu passei já para... eu vou no muro, um senhor espírita, coordenador de um centro espírita na época, tá? Famoso centro espírita, tá? Eu não estou falando contra o espírita, tá?
estuprando a cadela dele, comendo a cadela dele. Eu nunca me esqueço. E a minha mãe, que tem é uma pessoa assim bastante devota, acredita e tal, que ia no centro espírita, ela ficou impactada com aquilo ali, né? O cara transando com a cadela dele 7h15 da manhã. E eu chamei ela, disse: mãe, olha ali. Quando ela olhou no muro, e o que ela fez na época? Ai, pelo amor, ela não acreditava que podia ser de uma pessoa que era espírita, que estava num centro, sabe? Tipo assim, uma referência educado, cordial, nos tratava muito bem, tá? Que tava violentando. Sim, geralmente os espíritas têm uma política de cuidado, de preocupação com o bem-estar. Não, cara, eu vou dizer assim pra ti, os espíritas têm, né, toda uma trajetória, mas especificamente, porque eu não tô falando de um caso agora, tá? Tô falando de uma coisa de 30 anos atrás, 25 anos atrás. A minha mãe é prova do que eu tô falando. Eu digo a rua, eu digo a casa e digo quem moraria. Não vou fazer isso agora, mas assim, pra te ver que é uma coisa seguinte. Eu cheguei contando na escola, nunca me esqueço que eu cheguei contando pro professor, e tipo assim, o que foi? Debocharam da história, entendeu? Eu curto deboche, tá? Mas, cara, o negócio dos animais é um negócio que tá difícil, assim, sabe? Então, assim, não é que não dá pra brincar, eu uso termos às vezes, todo mundo. Mas, assim, cara, o negócio dos animais é um negócio que é foda, porque é o seguinte: quem se envolve, começa a ter uma relação com o bicho, sabe que eles são muito. É pureza, sabe? Tipo assim, tudo. Sobre essa relação, eu quero te fazer uma pergunta. Tu postaste recentemente nas tuas redes sociais, inclusive estás com os dedos, né, machucados, que foste apartar uma briga das tuas filhas, foi a expressão que tu utilizaste, Clarinha e Tereza, se não me engano, Isso. né? Como é que tu vê essa possível humanização dos animais, se é assim que a gente pode chamar, de tratar os animais como se fossem seres humanos? Como é que é isso pra ti? Cara, eu vou dizer pra ti assim, ó, eu nunca me programei pra isso na minha vida. Eu até uns 20, eu tô com 40, até uns 23, eu tinha idealização de ter filho, 25. Ter filho, um dia, né? Sempre um dia. Quando o dia chega, Amanhã, aquela coisa assim, vou fazer tipo amanhã. assim, eu vou... Não, eu com 17 eu achava que eu ia estar casado, com 25, ter 2, 3 filhos, e as coisas, né? Com 25. Eu achava com 17, né? Porque eu olhava lá com 25, né? 16. Hoje eu olho com 40 e vi que não consegui realizar 90, 80% das coisas que eu queria com 16. E mudou e tal. O que eu acho com relação aos animais, né, gurias? Que eu acho assim, ó. Primeiro que a nossa demanda de vida é uma demanda muito... Sempre foi difícil, tá? Eu acho que, assim, a sociedade é violenta. Crianças com 5, 6 anos na pré-história tinham que sair para caçar. Então, quer dizer o seguinte, o cara... Hoje a gente vê assim, eu tô estressado. É que a nossa... Vai mudando a cultura, mas assim... Hoje, nós com 40, a gente ainda tem muitos pontos adolescentes. Eu vejo muitos adolescentes com 40 anos. Com certeza. Então, assim, tu pega criança na pré-história, o cara tinha que viver, matar para comer. Então, assim, se escondia ou ia ser engolido por um bicho e tal. Então, assim, o nível de violência sempre foi alto e a demanda diminuiu. O capitalismo fez diminuir. Mas o que eu acho hoje? Hoje, na sociedade de hoje, né? Nós somos cobrados para ter uma boa profissão. Nós somos cobrados para ser bonito o tempo inteiro. Né? Por isso que tem uma sociedade adolescente, tu pega homens e mulheres com 60 e poucos anos que querem ter 20. Então, uma mulher hoje de 25, ela já está passada, porque tem a de 16 que está com pele. Tem gente fazendo procedimento cirúrgico com tantos anos, porque não é mais de 13. Eu vou te dizer, eu estou falando isso do coração, eu acho bonito o mais natural. A minha mulher até reclama, assim, sabe? Mas, assim, ó, eu sou um cara que me aceito gordo, eu tô careca, sabe? Óbvio que, queria ter cabelo. Óbvio, mas não é meu. Entendeu? Tipo assim... Mas o mundo, ele é... O homem, nesse sentido, sofre menos pressão do que o muito universo feminino, muito né? menos. A minha mulher, por exemplo, ela foi... Eu falo dela, tá? Ela era a princesa da Fenamilho, que é um negócio lá de Santo Ângelo, né? Então, ela negócio de estética. Aí tu vai dizer, mas tu não curte? Não, eu vou dizer uma coisa pra ti, de verdade. E ela sabe disso. Beleza não me seguraria, assim, sabe? Senão é uma pessoa do caralho e tal. Mas eu sei que a mulher é cobrada. Ela vinha com cobrança, com pressão, como a minha irmã, como, sabe? Então, assim, é natural. Mas, enfim. E aí, o que entra o animal que eu acho importante, que eu gosto sempre de dar uma avaliada. O animal, ele entra... vamos dizer assim, ele ocupa um espaço porque vai faltar. O que eu digo que vai faltar?
Por exemplo, assim, ó, tu casou, casei. Tu teve uma boa profissão, teve. Tu conseguiu te manter bonito com 50 anos, 50. Vai faltar. Vai faltar alguma coisa. Então, assim, tu trabalhou muito e tu te separou porque tu trabalhou muito. Tu trabalhou pouco, tu te separou. Tu casou e não te doou pro emprego e aí o teu casamento foi ferrado. Aí tu ficou bonita, mas faltou pro emprego e faltou pro casamento. O animal faria o papel do filho? O animal entra no aspecto da incondicionalidade, do amor incondicional, daquilo que não vai faltar. É a certeza da pessoa, por exemplo, assim, ó, o teu filho, se tu criar ele muito bem, não é muito bem ser uma mega mãe, mas ser uma mãe, tá? Em algum momento ele vai tocar a vida dele e ele pode faltar. Um vai gostar menos de ti, vai ter uma crítica, que tu não foi presente. Se tu trabalhou muito, tu não foi presente. Se tu trabalhou pouco... Tu não deu exemplo. Tu não deu exemplo, sabe? Então, assim, tu brigou muito com teu pai, tu brigou muito com a tua mãe, tu deu preferência pro meu irmão, né? Ou tu me deixou bobalhão, eu sou um adolescente com 60 anos, tu me mimou. Então, o animal, ele entra na aceitação incondicional. Então, eu acho que a tendência é cada vez mais. Por quê? Porque as pessoas... Tem duas coisas, eu falo casado, e eu vou falar pra vocês, tem duas coisas que eu não tenho dúvida. Eu falo isso pra minha mulher. Casar é um péssimo negócio. Juridicamente é um péssimo negócio, tá? Afetivamente pode ser uma coisa de parceria, se tiver uma cumplicidade legal, mas o casamento é feito para dar errado. Ele, não é que ele é feito para dar errado, ele é uma coisa que não funciona na prática, é muito difícil. É ceder demais, é abrir mão de todos os projetos individuais, a maior parte. Então, assim, a tendência toda é arrebentar, né? Então, os filhos, a tendência é ir para o mundo. Juridicamente, o casamento é péssimo. Péssimo. Se tu me disser assim, ó, faz uma sociedade com a Ana Laura, Cibele, ou tu faz com o teu marido, faz com a Ana Laura. Se tu fizer com o teu marido, tu vai perder. Ela é minha sócia. Tu vai perder. Então, eu digo assim, ó, vai perder. Tu entrou no... É o único lugar que tu paga para te arrebentar. É casamento. Tu financia, tu dedica o teu tempo, tu dedica a dedicação e tu vai te arrebentar. Não tem cálculo bom. O campeonato aqui, se tu for campeão num casamento, tu vai ter um casamento meio morno, meia boca, tu vai chegar lá com 70 anos, sabe? Tipo, meio com raiva do teu marido, mas aceitando, foi pai dos meus filhos, eu não vou falar mal da minha mulher. É aí, sabe? Sendo sincero. A não ser que seja de igreja, né? Meus colegas de igreja, aí eu acho que Deus sustenta no aspecto... Eles não falam por conta da igreja, que daí é pecado. Então entra a fé. Mas se o cara for sincero... Ele vai dizer casamento. Então, o animal, ele entra, substitui casamento, substitui filho, substitui colega de trabalho, não tem traição. Então, deixa eu pegar esse fim do casamento e o pet, que ficou ali, né? A gente tem essa realidade, os casais se separam, né? E tem esse pet que está ali. De quem é esse pet? Quem fica com esse pet? Por isso que eu te perguntei a questão da humanização do animal, porque a gente acaba tendo um limbo jurídico, né? Não tá definido como tratar isso. Vai ter pensão alimentícia para o pet. Alguns pensam que pode ser tratado como um bem, divide, vai lá, vende e divide meio a meio, que obviamente não é a melhor solução, e por isso ele está sendo tratado, dá para se dizer, de uma forma análoga, talvez, aos filhos, porque a gente tem decisões mandando pagar pensão alimentícia para o pet, a gente tem decisões estabelecendo direito de visitas para o cônjuge que não ficou com o pet. Sim, nós tivemos um processo, inclusive, Rodrigo, que se discutia isso. Terminou num acordo, a esposa tinha ido morar fora de Porto Alegre, em outro país, e eles tinham 2 cachorros, se eu não me engano. E os termos do acordo foi que toda semana esse ex-companheiro tinha que mandar vídeos e fotos para ela. Era esses os termos do acordo. Só que aí tinha um problema dos dois, que os dois brigaram. Como é que se resolveu isso? Ele tinha que postar no stories do Instagram no final de semana esses vídeos e essas fotos para ela poder ver os animais sem ter que falar com ele. Eu vou te dizer o seguinte, é por isso que eu falo da questão dos crimes para fazer o link. Para algumas coisas, o animal é sujeito de direito hoje. O animal responde, inclusive, para determinados processos, tem como tu processar em nome do animal, sabia? Hoje, se tu quiser processar alguém em nome do animal, tendo alguém responsável, é possível, porque ele é um objeto... É um criminalmente, limbo, criminalmente. Mas aí o seguinte, para alguns crimes os caras desconsideram.
Aí tá vivendo um período assim. Então tem juiz que, bom, matou, azar. E tem juiz que considera possível ter que fazer divisão. Eu não tenho dúvida nenhuma, né, que eu acho que muitas vezes o vínculo maior de uma família é o animal, né? Por exemplo, um casal sem filhos tranquilamente é o animal. Entende? Qual é o objeto que tem afeto é o animal. A casa, bom, se reparte. Cada um ali pagou 300 mil, 600 a casa, 300 para cada um. Tá, vamos lá. A casa não tem sentimento, Não né? tem sentimento. O bicho tem. O filho, muitas vezes, escolhe, depois de uma determinada idade, eu fico com esse, fico com aquele, vou no final de semana. Né? As relações, às vezes, assim, sogro e sogra vira bagulho, ou se dá muito bem, porque às vezes tem um sogro e sogra que, que terrível, né? Que eu te amava, né? Porque assim... O pessoal diz que tem uns que já vão tarde. Tem uns, a maior parte, mas tem uns que se... Então, assim, o sogro e sogra se liga quando quer, né? Não rompe de vez, muitas vezes nem tem relação dentro do casamento com sogro e sogra, com o irmão, isso é comum, mas o animal não, né? Porque o animal é incondicional. Então, eu acho que para isso está se aperfeiçoando a questão do direito e da justiça, e acredito que isso vai cada vez mais ser pauta. Tem, inclusive, um projeto de lei para regulamentar tudo isso. Por enquanto, a gente tem decisões só dos tribunais. Mas faz sentido, né? Acho que tu vai concordar comigo, pelo que tu está dizendo, essas decisões que acabam vinculando um direito de visitas, permitindo que ambos os cônjuges visitem, pensão alimentícia, porque às vezes a pessoa tem 5 cachorros, 6 cachorros, fiquei com 6, e aí? Como é que eu vou sustentar tudo isso? E mesmo que tenha um cachorro bem cuidado, tu tem que pagar ração, ou um gato tem areia. Não, eu vou te dizer uma coisa, eu assim, eu e minha mulher, a gente se dá muito bem, a gente pretende ficar para sempre, se for, o para sempre acaba, mas o para sempre, se for possível... Seja eterno enquanto dure. Mas assim, a gente se dá muito bem, tá? Mas assim, efetivamente, ela sabe que a maior dificuldade comigo seria a questão dos bichos. É o tipo de coisa que eu não abro mão, assim, sabe? Para mim é muito complicado. Eu faria mediação com ela, óbvio, de ver. Ou, por exemplo, assim, relações que eu já tive que tinha bichos, né? A gente sempre... Mas são coisas muito complexas, sabe? Para mim seria um peso, por exemplo, assim, eu me peguei chorando já por cachorro, por exemplo, que ficou com namorada, que era dela, que não era meu. Por exemplo, eu convivo contigo, a gente é namorado, tu tem o teu cachorro, aí tu vem pra relação, eu nunca tinha casado, então eu tinha namorado. E... Até a forma de me chantagear... Sentia mais falta do bicho do que da namorada, isso. Tanto que a forma de chantagear, com certeza. A forma de chantagear era me mandando foto do bicho. A forma de me arrebentar. Eu cansei de ficar 2, 3 noites chorando a fio, olhando uma foto do cachorro que eu tinha recebido. Eu cheguei a voltar para namoros por conta disso. Não preciso mentir, sabe? Então, assim, lamentavelmente... O animal, cara... Quem consegue perceber um animal assim, eu vou te dizer, não é por política, não é causa... Velho, tu vai ter uma... tudo que tu buscava, idealizando de forma genuína no ser humano e não vai encontrar. Tu vai morrer frustrado, porque tu não vai encontrar. Dá pra ter gente legal, dá, mas assim, que eu digo no aspecto de idealização de relacionamento, de casamento, de não sei o quê. Vamos lá, deixa eu polemizar um pouquinho, Rodrigo. Eu sou alguém que, desde que me conheço por gente, gosto de bicho. A gente morava num apartamento quando eu era criança e meu pai tinha uma chocadeira que ele construiu. Então, lá pelas tantas, tinha pintinho caminhando na área de serviço. Depois, eles têm uma chácara, né, que eles têm até hoje. E os bichos iam para lá. Até hoje, a gente tem peru, galinha, tudo solto. Tem cavalo, tem o gato, em casa tem o gato, tem o cachorro, enfim. Eu me qualificaria, vamos dizer assim, como alguém que ama os animais. Já resgatei cachorro, já resgatei gato, já peguei o bicho e tirei bicheira com pinça, enfim, já fiz de um tudo. Mas eu acho que as coisas elas têm um limite, por vezes moral, e, por vezes, legal, por vezes legislativo. Muitas vezes a legislação não está de acordo. Acho que a legislação deveria pegar mais pesado em algumas situações. Mas tem outras que eu tenho algumas restrições. E quero compartilhar contigo e te ouvir relativamente a 2 situações. A primeira delas são os espaços pet-friendly. Acho uma maravilha. Se eu chego num espaço desse, eu brinco com o cachorrinho, eu brinco com o gato... Sento no chão, ok, então, tá, eu sei que eu estou indo para lá, para um espaço pet-friendly. Só que, numa oportunidade, estava eu
E um amigo meu, que esse baita desse cachorro? Era um golden. Que esse baita desse cachorro? Isso é um absurdo. Essas pessoas que acham que bicho é gente, não sei o quê, tem que tirar esse cachorro daqui. Eu assim, olha só. Nós estamos num espaço assim. A gente pode ir para outro bar, mas esse aqui aceita. Enquanto eu fazia toda essa defesa do golden, ele sobe em cima da mesa. Se deita na mesa e ninguém fala nada. Aí eu assim, não, opa. Porque ficam tratando que nem criança. Assim, não, isso não é tratar que nem criança. Porque se fosse uma criança, eu também ia achar um absurdo ela estar em cima da mesa. E ninguém falou nada, porque o espaço era pet friendly. Aí, o meu amor pelos animais, se isso for desamor nessa parte, eu desamei ele e os bons donos, nem pensar que os donos têm que estabelecer um limite. E aí a gente vem numa outra questão. Quando eu era criança, eu queria muito fazer hipismo, por exemplo. A minha sobrinha faz hipismo, eu sou uma entusiasta disso, ela tem um cavalo. E aí a gente cai na questão do teu projeto de lei a respeito dos rodeios. Qual é o limite? Explica para nós como é que é esse teu projeto, o que efetivamente ele visa impedir, porque na mídia parece que é uma proibição dos rodeios. O que efetivamente está sendo discutido, está sendo proibido ali, o que isso diferencia daqui a pouco de outras situações como essa, de equitação, do hipismo, enfim, do adestramento? Sim. Não, primeiro sobre o pet friendly. O problema aí, claramente... É o dono. É o dono, tá? Então, assim, se a pessoa for mal educada e ela deitar na mesa, ela é mal educada. Mal educada é mal educada. É questão de educação do dono. O animal é instintivo. Eu tô com as mãos arrebentadas aqui. Quem que foi a culpa? Foi minha. Se a Clarinha se brigou com a Tereza e se soltou, alguém abriu o portão. Quem abriu o portão? Fui eu. A Clarinha não tem raciocínio para pensar, não vou. Bom, o portão bateu e voltou, que eu estava te explicando. Então, assim, a culpa é sempre de quem tem consciência. Agora, mal educado, pessoa ignorante, isso vai ter sempre. Se não fosse o cachorro lá, o Golden, né, ia ser o filho dele. Entendeu? Que ia comer. Eu me lembro que eu nunca me esqueço que eu fui em 2090 e poucos, eu fui a Portugal e eu tinha. E eu fui na mesa e as pessoas comiam, uma coisa que me anojava, passavam um dedo na margarina para passar no pão. Eu passando a faca e a pessoa passando o dedo. Pode ser nojinho. Na minha opinião, era uma coisa... E eram crianças, né? Então, assim, a ignorância e é uma coisa que me chamou a atenção do dedo, né? Então, assim, talvez tu vá... Eu muitas vezes vou em locais e tem gente porca, gente... Isso é educação e aí também vai faltar, né? Porque eu não acho também que a educação salva tudo. Tem a boa vontade individual, tem a pessoa, tem a inteligência. Eu acho que tem muita gente burra no mundo. É muito importante, assim, ó. Tem coisa que não é entendido. Eu, como psicanalista, digo, as pessoas são burras, são limitadas. Com relação à questão do hipismo, que tu falou, o meu projeto ele pega especificamente rodeio. Por quê? Porque a questão em si... mas tu é a favor do hipismo? Eu vou ser bem franco. Eu não sou nem um pouco a favor da competição com animais. Qualquer que seja. Tá? Mas o rodeio ele é mais violento porque ele tem queda, porque ele tem fratura, porque ele tem... Eu não conheço o hipismo assim, de perto, mas se eu for num centro de hipismo e me provarem que há fratura, que há machucado, que há treinamento excessivo, aí eu passo a ser contra. Eu ainda não tenho uma opinião sobre isso, porque eu não conheço. Agora, sobre o rodeio, claramente, tem treinamento exaustivo, né, locais inadequados, o animal é derrubado, tem fratura... em rodeios que não são aqui no Rio Grande do Sul, é importante, mas em Barretos os caras apertam o testículo. Né? Aqui é laçado, bezerro e tal. Então é toda uma ignorância. Mas com relação ao hipismo, se tu me perguntar assim, de primeiro momento, sou contra. Tá? Porque tem a competição, porque o animal não quer estar lá. Porque tem treinamento, sou contra. Tá? Mas eu estou pegando o que há de mais violento nesse momento, sem dúvida, que é o rodeio, que um animal está correndo apavorado, o outro laçando, enforcamento. Tudo que acontece num rodeio, isso é importante vocês visualizarem, tá, gurias? O que acontece num rodeio, se tu tirar a imagem do rodeio e botar na rua, a mesma imagem, é crime, o cara vai preso pela lei e sanção. Se tu pegar alguém dentro de um pátio de casa, laçando um bezerro, derrubando ele no chão, sabe, fratura na pata, fazendo o bicho exaustivamente, o cara vai preso, a lei prevê isso, 2 a 5 anos, lei e sanção. Aí tu tem um espaço que é institucionalizado pelo governo, pelo município, que tem todo o apoio que é permitido. Como é que eu vou justificar isso na rua?
Vamos lá, talvez para polemizar um pouco, mas pegando a legislação que a gente tem, tá? A Constituição, ela permite práticas com animais, desde que não sejam cruéis e que sejam desportivas, né? Com base na tradição, tá? Isso está na nossa Constituição Federal. A gente tem leis que permitem, literalmente, rodeios, vaquejadas, que foram... É uma lei de 2019 que ele, considerou essas atividades patrimônio imaterial, patrimônio cultural e estariam resguardadas pela Constituição, ou seja, poderiam utilizar os animais. Tem a Lei dos Rodeios também, que é uma lei de 2002, que também permite, desde que não haja crueldade, tá? E aqui, eu até quero ler o artigo da lei, dessa lei de 2002, que os apetrechos técnicos utilizados não podem causar injúrias ou ferimentos aos animais e devem obedecer às normas estabelecidas pela entidade. Aí tem vários detalhes acerca das cintas, das cilhas, enfim. Aparentemente, pela legislação, estariam permitidas práticas que utilizassem animais com base na tradição, com base na cultura. Onde é que está esse liame? Onde é que está quando passa a ser crueldade? Quando eu tô simplesmente fazendo um ato que é cultural, que é tradicional? Olha, gurias, eu vou te dizer uma coisa. O que eu percebi na política, quem tá falando no início, tá? Político, na minha opinião, isso tem tudo porque tem muito político vagabundo, sem vergonha, no Brasil, tá? O que o cara faz o cálculo? Eu vou fazer uma lei aqui para proteger os meus votos. Porque tem na cultura gente de todas as formas. Entendeu? Se tu dialogar com o público, por exemplo, assim, eu sou favorável à cultura, tu transforma. Por exemplo, a cultura, eu acho que todo mundo tem que usar fio dental e dançar a Anitta. E eu fizer um projeto para isso, vai ter gente que vai defender. Entendeu? Então, assim, é legalizado o espaço onde as pessoas possam tirar a roupa, dançar e transar no meio. Vai ter gente que vai defender. Então, os absurdos são os mais diversos, né? Eu não tenho dúvida nenhuma que, primeiro, o agronegócio tem muito dinheiro, tá? E financia boa parte dessas campanhas, tá? Financia, banca, tem deputado ali que está 8, 10, 12, 15 mandatos financiado pelo agronegócio. Sim, a bancada ruralista ela é muito forte. Muito né? forte. Eles publicamente falam, é o dinheiro. Então, tu defende o agronegócio e o rodeio entra como também gerando dinheiro, tá? Muito dinheiro, mas entra como, tipo assim, voto e dinheiro. Então, o cara é deputado. Faz um cálculo, pega um ignorante aí. Eu tenho o financiador, que é o agronegócio da minha campanha, tá? Eu tenho o rodeio, que é o local de entretenimento, que também dá dinheiro sobre esse aspecto. Basta eu defender isso, né? É barato, ninguém vai reclamar, os animais não tem como reclamar, né? A gente mata mesmo. Então, assim, na minha opinião, eu não tenho dúvida nenhuma que é maus tratos. Nenhuma. Eu vou morrer, eu posso perder minha eleição. Eu estou dialogando aqui com o meu projeto com um público extremamente, eu não tenho nenhuma dúvida, restrito. Por quê? Porque se eu confiasse que a gente tem uma sociedade consciente, mas não acredito nisso. Eu acho que a nossa sociedade é burra. Então, assim, eu não tenho dúvida que eu estou fazendo um jogo eleitoral, se fosse, para perder, porque o público que vai me entender é muito pequeno. Eu acho importante, Rodrigo, que se diga, né? Até porque, enfim, o podcast é Descomplicando o Direito, que esta alteração constitucional, esse parágrafo ao artigo 215, 215, parágrafo federal. 7º, se não me engano. esse parágrafo, ele veio por uma emenda constitucional, cuja constitucionalidade está em discussão no STF, com um parecer favorável da então Procuradora-Geral da República, quando teve a manifestação da Procuradoria-Geral da Raquel Dodge. Uma das pessoas que entrou com a ADIM foi o Janot. São pessoas respeitadas, muito respeitadas e muito conhecidas na sua área de atuação, e estão sustentando que esse dispositivo que diz se é cultural, tradição, pode ser cruel, porque expressamente é isso que diz o artigo, ele é inconstitucional, por N razões. Não, eu queria pelo menos que admitissem, sabe, Cibele, eu acho que é importante admitir, Ana, admitir o seguinte, se for aprovado, só que tem que falar a verdade, na minha visão. Tá, e falando desse ponto, tem um podcast aqui na Central Multicast, que é o Petcast, tá?
Quem apresenta é o Pedrão, um veterinário show de bola, e o entrevistado dele, se eu não me engano, foi semana passada. Ele é pelo que eu entendi, ele é do Conselho Estadual ou Federal de Medicina Veterinária, e dentre diversos temas que eles discutiram no programa, o Pedrão perguntou a respeito dos rodeios. E o que ele disse? Definir, foi mais ou menos com essas palavras, definir se algo é cruel ou que atinge ou não o animal é tarefa de veterinário e não da mídia ou de... Como é que era a expressão agora? Legislativo, ele usou. Ele fala do poder legislativo, isso, tá, da mídia e do poder legislativo. Isto cabe a nós. E no Rio Grande do Sul, para um rodeio ser considerado adequado, legal, enfim, tem que demonstrar que cumpre lá determinadas regras. Ele quer ganhar dinheiro. Ele e quer que ganhar não... dinheiro. Quer ganhar dinheiro. Só. Esse veterinário quer ganhar... É veterinário, né? Ele é veterinário. Acho que é veterinário, né? Porque dinheiro. é do Conselho de Medicina Não, Veterinária, quer ganhar acredito que tem que Eu ser vou dizer uma coisa pra veterinário. ti. O que um veterinário vai fazer num espaço onde tu laça um animal pelo pescoço, joga ele no chão, fratura a pata? Tu tá jogando um animal pra maus-tratos. É que nem um MMA, por Eu exemplo. não sei se eu já fui em rodeio, tá? O Rodrigo, eu estava falando isso para a Laura hoje na vida, eu não me lembro. Eu não tenho registro na minha memória de ter ido em rodeio. Tá? Até porque eu sou daquele hall de pessoas que, para alguns, são xingamento. Eu acho que as pessoas que vão lá nadar com golfinho é um absurdo, porque golfinho não é um animal que já tenha sido incorporado à nossa cultura, né? Domesticado, e não tem nada que ir lá nadar com golfinho e tirar foto. E não me lembro de ter ido ao rodeio. Mas ainda acontece isso? Acontece. Não acontece isso. Isso é o que acontece. Só isso. É importante, por exemplo, um desafio que eu faço aqui com o veterinário. Primeiro. Porque aí a gente entra naquela, desculpa, vou ter que te interromper, mas mesmo que me digam que é legal, é imoral. Não, total. Eu vou dizer que uma coisa. não é só o rodeio, né? Tem a vaquejada Vaquejada, também, não, do horror. Nordeste. Gente, eu faço uma aposta com vocês, duas coisas. Primeiro, tá? O veterinário que disser que aquilo ali é bons tratos, na minha opinião, ele tinha que perder o registro profissional dele. Eu sou psicanalista, tá? Se eu chegar pra ti e disser assim, bah, olha só, vai ter. Bah, olha só, usa droga, dá com pau, entendeu? Só não morre. Só não morre. E tu vai ter gente que vai defender, bah, o cara é legal, descolado, entendeu? Gente fina, entendeu? Sabendo que é uma coisa que vai te causar mais prejuízo. Mas eu tô ganhando. Porque talvez tu seja minha paciente, tu vai usar a droga a dar com pau ilícita, tá, por exemplo, e tu vai continuar me consultando. E eu vou defender essa tese. Não é isso que influenciou, ela tinha distúrbio. Né? Então o veterinário é um canalha que faz isso. Canalha. Na minha opinião, um cara desses é um canalha, porque ele está, teoricamente, legitimado a fazer isso. Eu quero dizer que nenhum veterinário que é honesto falaria uma coisa dessa. Mas se tem, é importante saber, o veterinário que defende isso é porque ele está ganhando dinheiro, ou ele quer ter mais espaço de mercado. 2, é maus tratos, sim. E, cara, eu me disponho, faço aqui um desafio, liga para o meu telefone, lá no 3210, lá na Assembleia 1912, pode mandar, sou veterinário ou sou de rodeio. Sou veterinário. Que for, quem estiver assistindo no estado, no Brasil, onde for, fora do Brasil, ou sou de rodeio. Quero falar com o Maroni, que eu vi no podcast das gurias lá. Quero ir com o Maroni num rodeio e vamos gravar. E vamos gravar junto. Vamos gravar. Pronto. Tu grava, eu gravo. Junto. Se não tiver maus tratos, eu renuncio o meu cargo. Olha só. Olha só. Eu renuncio o meu cargo de deputado se em rodeio não tiver maus tratos. Tá, vamos lá então. Puxando então os maus tratos. Quero voltar naquela linha do que para mim é um liame muito tênue. Também nunca fui em rodeio, mas pelo que a gente leu e algumas coisas que a gente conseguiu ver, realmente o bichinho fica num estresse antes de entrar, ele, né, muitas vezes até... Tinha aquele monte de fogos. Se eu posso chamar a palavra torturado, mas enfim, às vezes se bate, às vezes se amarra, no mínimo se estressa o bicho antes de largar ele para ele já sair, já sair na corrida. Fora isso, barulhos, né, os fogos, o treinamento anterior, que é exaustivo, enfim. Vamos considerar, então... Tá dando um... deu algum problema aqui no nosso áudio. Aqui tá tudo certo. Tá tudo certo? Vocês me escutam se eu continuar falando assim? Te escuto, só tem o tem um chiado grande aqui. Mexe no microfone.
Vamos ver aqui se Tá. algum dos nossos fiozinhos... Tá muito alto aí pra ti, Rodrigo? Não. Dá pra gente Ah. seguir assim? Dá. Tá, então vamos lá. segue Qualquer o coisa pai. eu tiro de um. É bem isso, porque é num só. É. Tá, vamos lá. Então, assim, a gente está falando, então, desses maus tratos que acontecem nos rodeios. Acho que estamos aqui na mesa de acordo de que, de fato, há maus tratos. Me corrija Sim. se eu estiver errada. E o ponto onde eu quero chegar. E na hora que a gente vai abater aquele animal para consumo próprio? Né? Onde é que é essa linha de corte? O que, que eu posso fazer, o que eu não posso? A gente fala não. Existe atualmente o abate humanitário, que teoricamente é um abate que visa que aquele animal não tem nem como dizer isso, em, sei lá, que morra da melhor forma, porque não tem outra forma de explicar isso, né? Ele estaria inconsciente, vamos supor, os frangos levam um choque elétrico, antes da degola estaria inconsciente, né? O gado também. Não sei se é uma marretada elétrica, ou que na hora que ele fica dessangrando, ele estaria inconsciente e não sofreria. Que estou fazendo ênfase nas minhas aspas, tá? Qual é esse limite, na tua opinião, Maroni? Não pode ir para um rodeio porque são maus tratos, e aqui, aparentemente, estamos todos de acordo aqui na mesa. E pode abater para consumo? Eu digo, eu não sou vegetariana, enfim, eu como carne, mas é uma questão que me aflige, sabe? Pega, né? Exatamente. Onde é que é esse limite? O que é maus tratos? Esse abate humanitário, Sim. esse abate para consumo? Eu não tenho dúvida nenhuma primeiro, tá? Primeiro, se duvidar, porque os caras duvidam de mim, daqui a pouco se duvidar, eu meto contra o abate também. Porque assim, se eu ouvir... é que se eu ouvir piadinha, porque eu escuto às vezes. Mas isso pode... Não, se ouvir... Porque daqui a pouco um deputado vai dizer lá, eu convivo lá com os caras, né? Se o cara duvidar, eu meto contra o abate também. Então, assim, não duvide que eu meta projeto contra o abate, que eu meto projeto contra o abate. Eu, particularmente, Rodrigo, eu estava, enfim, falando isso com a Ana Laura, eu sou alguém que consome carne, não sou vegana, não sou vegetariana, não está nos meus planos selo, até porque uma coisa é o ser humano precisa de carne para se alimentar, eu vou ter que matar esse animal. Bom, vamos ver. Por isso, simpatizo, em princípio, conheço pouco, mas simpatizo com o abate humanitário. Porque eu preciso ingerir carne, eu preciso me alimentar. Outra coisa é eu machucar o bicho para me divertir. Mas eu ia dizer exatamente isso. Primeiro, o seguinte, conscientemente não justificaria nada. Eu vou explicar para vocês, guri. Mas tem o caso da diversão e da comida. Vamos lá. Tá? Uma coisa é tu... para se exibir, que o rodeio é para isso, tu botar um animal em sofrimento. Tá? O animal sai fraturado e tal. Outra coisa, teoricamente, teria uma lógica alimentar, que é o que se discute isso aí. Eu, particularmente, vou dizer uma coisa para vocês, gurias. Eu não tenho dúvida também que o abate é cruel. Que tem animais que nascem para sofrer. Tá? Vacas leiteiras, porquinho. Os porquinhos nascem, bebê. Eles são muitas vezes... Mas teste em animais. Teste para animal. produto de beleza, Não, produto isso de aí pra mim limpeza. é o que eu tava voltando a dizer. Isso eu não uso. Mas é que eu acho que o Isso mais eu não difícil, gente, é em relação à Não alimentação, entendeu? Porque... É que a alimentação que não assim, tem que alternativa. Eu vou fácil, comer a vaca. Se um vegetariano e um vegano te ouvir, vai te dar mil alternativas. Não, ele vai Só para dar... terminar meu raciocínio, é fácil a gente ser contra um rodeio, que é para diversão, digamos assim. É fácil a gente ser contra os testes em produtos de beleza, porque pega e não usa. Mas, Ana, mas e para alimentação? Ana, eu digo isso porque isso me pega, não, como eu falei, eu sei. consumo Ana, carne também. Mas deixa eu te falar uma coisa mas sobre... me incomoda o abate, Um vegano entendeu? vai me dizer que eu posso substituir por alimentos sintéticos, por outras fontes. Eu, no meu histórico, sou alguém que não absorvo. Eu tenho um problema, eu não absorvo a vitamina da carne. Eu preciso tomar injeções mensais, semanais, e não é a mesma coisa. Sim. Não, eu quero dizer para você o seguinte. Primeiro que a gente tem que separar o seguinte. O ideal, Ana, que eu acho que é isso que a gente tem que trabalhar. Por isso que eu digo, se os caras bobear comigo, eu meto agora o projeto. Se vir conversinha fiada, eu meto contra o abate. Entendeu? E compro a briga com todo mundo. E meto mesmo. Não é? E eu vou dizer, porque eu acho que tem que ter passos. A gente tem que ir tirando as futilidades. Teste. Teste de negócio. Tirando rodeio. Sabe? Tudo que é babaqueiro. Sim, tudo que não precisa, digamos assim. E aí um próximo passo,
Porque eu não posso acreditar que alguém se divirta vendo um bicho sofrer. Tem. Não Sim. posso. E eu vou dizer uma com coisa. certeza. E eu te garanto uma coisa, Cibele. É um absurdo. absurdo, mas tem. É psicopata. E o pior, na minha opinião, eu vou dizer uma coisa. Bom, se eu- tem gente que gosta de ver gente Não, sofrer, né? Psicopatas. Tem muitos psicopatas entre nós. O psicopata não é o que mata. As pessoas têm essa tendência de achar que o psicopata mata. 80% dos psicopatas não mata, mas adora ver sofrer. Então, assim, ó, com relação ao rodeio, é o primeiro passo, tá? Carroça. Pô, a gente tá falando de carroça, cara, sabe? Ainda. Estamos falando de carroça, estamos falando de rodeio. O que tu tinha comentado? Rodeio, carroça, Os produtos. teste, né? Cosméticos. Se a gente tira isso aí... Cara, se eu fizesse um acordo, pra mim agora, Maroni, vamos fazer um acordo. Nós temos... A sociedade não sabia dirigir sem cinto. Não sabia até 95. Eu andava sem cinto, tu também andava... Sim. Todo, tá? A gente andava no capô do No carro. capô do carro, em pé. Então, assim, ó, se em 95 a gente conseguiu botar cinto, hoje ninguém anda sem, os carros vêm apitando, o meu vem porque Sim, apitando. sim. Então, assim, ó, cara, se o processo de cultura de carne não dá pra gente em 500, 1000 anos, eu não vou estar vivo. Quem sabe? Não, eu não vou estar vivo. Quem sabe daqui... Não, quem sabe não, tu vai estar vivo, quem sabe. A gente consegue... Cara, se tivesse esse acordo, que não tem como estabelecer, porque a gente tem uma sociedade egoísta, egocêntrica, entendeu? Eu não tenho dúvida que o papel do cara que fica no abatedor é de psicopata. Tu imagina tu ver morte, e é de bando. Eles trocam, eles vão rotando para aquela pessoa não ficar sempre na mesma função, porque é de Cara, enlouquecer tu mesmo, ficar no sabe? abatedor, O cara não. pira. É que aham. nem o cara que vai pra guerra, a pessoa não tem como voltar Não tem, ilesa. cara. Ele faz uma função Não tem. determinada no frigorífico X, daí na outra, sei lá, não sei tu se me bo- semana ou se mês, tu- ele tá eu vou em dizer uma outra coisa pra ti, função. se tu me bota no abatedor hoje, tá? Tá? Dentro do abatedor, eu tenho apego, tenho causa e tal. Se tu me bota eu um dia dentro do abatedor, eu acho que eu não me recupero mais na vida. Um dia. Ah, eu também não. Eu acho que se o cara me disser assim, Maroni, eu te dou, sei lá, tu ajeita a tua vida da tua família. Sei lá, 100 milhões, 1 bilhão, quanto for. Fica um dia no abatedor. Eu não conseguiria ficar, eu voltava sem vida, eu ia estar... Sim, não, essa questão do abate é uma discussão que a gente tem que ter, Claro. porque como a gente, né, a gente me inclui Mas é nessa barrada, gente, é barrada. tá? Sabe o que o agronegócio faz? Ele diz assim, não, isso aí tu vai querer mexer o quê? Na cultura? Como se está instituído. É que é muito perigoso essa questão de estar instituído, porque, por exemplo, voltando na vaquejada lá do Nordeste, muitos dos defensores são isso, está instituído, Não tem gera, problema. gera muitos empregos, Isso. e aí voltamos àquela fala que a gente ouvia na dinheiro. faculdade, o arremesso de anões. Ah, sim. Que É que tem uma diferença, É cultural, né? então pode. O anão queria ser arremessado nesse caso aí. queria O e bicho não não queria. queria, Sim, é. mas o argumento é esse. Ele tinha Mas aí ainda tá, um tá mínimo cultural, então é cultural, então capacidade é cultural, coletiva. então pode. Tudo. É. Não é, Eu acho vou- que não pode ser esse o argumento, Bater né? em Por mais mulher, que, por mais bater que em ele mulher. esteja na nossa Constituição. Também acho. Bater em mulher, filho, coisas, tá entendendo? Pô, a gente tá aqui Exatamente. pra... Era da nossa tradição, a mulher não poder se Exatamente. divorciar. A gente né? tá aqui pra se aprimorar, essa é a civilização. Para evoluir. E eu vou dizer bem a verdade, sabe, Gurias? O que mais me deixa... Que até numa crise existencial, Ana e Cibele, não é de política, não é do projeto, existencial. É por eu não conseguir mais acreditar na nossa espécie, sabe? Assim, ó, é óbvio que eu gosto de ouvir um papo com pessoas legais, isso me dá um pouco de fôlego. Mas eu escuto tanta coisa ruim, o dinheiro manda tanto, eu sou tão achincalhado. Eu te confesso assim, ó, durante o meu mandato parlamentar, eu devo ter entrado em depressão umas 2 vezes por ano. Assim, depressão que eu consegui constatar, ansiedade. Porque, cara, é tanta grosseria, é tanto absurdo, sabe? Tipo assim, ó, os meus colegas, se eu falo esse negócio do rodeio, mas o que é isso? Sabe? Tipo assim, é uns ignorantes, sabe? É uns caras... Eu fico pensando, cara, como é que eu vou conseguir acreditar? Isso aí tem gente deputado que acha um absurdo a gente falar sobre isso. Parece que a gente está falando assim, sei lá, vamos injetar heroína na veia. Agora aqui. É tipo assim, mas como tu quer acabar com o rodeio, cara? Sim, tem várias críticas, né, que tu recebeste dos Sabe? teus colegas, então, assim, ó, né? é complexo. O negócio do agronegócio, o cara financia, faz maldade. Aí vem aquela galdeirada de rodeio, tá? Querer dar moral, ameaça de morte. Mas sabe, que cambada, tchê. O que tem... A minha sorte, o que me ameniza, Cibele e Ana, é saber... A única coisa que eu me justifico pra mim é saber que essa gente tá dentro deles. O deputado que fala assim, ele vai ter que viver com ele a vida inteira. Eu vou ter que viver aquelas bobagens meia hora. Aquele Galdério que me ameaça de morte, ele tá dentro dele. Ele não tem como escapar dele.
ele vai ficar dentro dele até o último dia. Então, isso me dá tranquilidade. Mas aí eu fico pensando, né, como é que uma pessoa que ameaça a outra de pegar um relho, de dar na outra pessoa, imagina que pode ter um mínimo de credibilidade no seu argumento. Cara... Uma pessoa que faz isso, desculpa. Sabe qual é que é? Tu não convive nesse ambiente, eu também não, tá? Mas assim, ó, o que eu percebi? Que eles... Pra eles é fator de orgulho. É como no crime. O crime, o cara que mata 10, ele é um criminoso bom dentro do crime. O Gaudério, que é meio metido a macho, eles gostam de falar meio parado. Tu já viu que eles é tudo meio assim, que é aí, e tudo é meio que no puxão e tal. Isso, entre eles, mostra uma macheza. Sabe? Uma coisa de eu sou mais macho, sabe? Tipo assim, e é um fator de orgulho. Tipo assim, se o cara quiser pensar, é meio coisa de gay. Então, assim, se tu Como for... se fosse algum problema isso, por né? exemplo, se tu... Não, tu quer ser inteligente, quer aprender a raciocinar. É gay. Tu é gay. O negócio é no soco e no bafetada, entendeu? Porque quem dá muita discussão já é meio aviadado. Então, assim, esses caras são... E eu tenho desconfiança clara, até falei pro Cezinha na vinda pra cá, que o cara que é muito metido a macho, ele tem uma... na psicanálise também explica isso. O cara ele tem... O que a psicanálise explica? Tudo que tu odeia para não deixar se aproximar porque tu tem medo. Então, o que acontece? Eu te odeio, portanto, eu sou capaz de ser seduzido por ti. Então, eu tenho que te odiar com muita firmeza e muito tempo, porque senão eu vou ser seduzido por ti. E esse cara que ele é macho, ele tem que odiar e tal, porque ele sabe que aquela sedução transita entre ele. Entendeu? Só que assim, eu não tenho dúvida nenhuma. Ser inteligente é algo de pessoas afeminadas nesse ambiente. Entendeu? A pessoa que raciocina tem uma boa fala, é uma pessoa que gosta de ler. Não, isso é coisa de gente meio gay. O negócio é tudo na bufetada, no relho, entendeu? Porque daí eu sou macho. Entre os meus ignorantes igual a mim. Que é quase... Eu vou dizer uma coisa pra ti. Eu não tenho dúvida que a inteligência emocional de um animal, ela é superior a muitas pessoas. Não, isso eu também não tenho dúvida. Já veio o avisinho ali para nós, tá? De que estamos estoporados já de tempo. Enfim, eu realmente, crueldade animal, para mim, não poderia existir. Acho que tu estás correto nessa tua luta, nesse teu projeto. E isso que eu não sou uma pessoa que pega os animaizinhos no colo, eu não tenho esse afeto com os animais, sabe? Que vocês relataram aqui que tem. Eu respeito os animais e acho que a gente tem que cuidar muito bem deles. Eu não tenho essa relação de humanizar os animais. Mas sou contra qualquer tipo realmente de crueldade e, de novo, concordo com essa tua ideia de proibir, de tentar proibir os rodeios, proibir as atividades que tragam crueldade aos animais. Obrigada, Rodrigo, por ter participado aqui do nosso programa. Foi muito esclarecedor. Muito obrigada. Não sei se tu quer dizer aí algumas palavras finais. Eu queria só agradecer, Ana, dizer o seguinte. Na verdade, eu acho que vai aumentar isso por conta de vários fatores que a gente falou aqui. Mas no momento que tu pegar, por exemplo, se tu ficar, vamos dizer que tu adote 2 cachorros teu, não do teu namorado, não da tua mãe, teu. E tu ficar daqui 1 ano e a gente sentar aqui, tu não vai deixar, hipótese alguma, aqueles animais saírem de perto de ti. Não, os meus filhos têm um cachorro, enfim, eu gosto muito da cadela. Com ela eu tenho esse afeto. Mas eu não sou aquela pessoa, tipo assim, que os cachorrinhos... Pior que os cachorrinhos vêm sempre em mim. Porque eles sabem. E eu não tenho... Né? E eu respeito tudo, mas eu não tenho aquela vontade de pegar no colo, de fazer carinho. Eu pego. Ai, que lindo. Mas não, eu não tenho isso. Claro. Mas... Por outro lado, eu acho um absurdo todas as atividades Outra coisa que tá fazendo de bem crueldade animal. Tá fazendo bem pros teus filhos, viu? Sim. Eu vou dizer uma coisa, eu não tenho dúvida nenhuma, gente. Dinheiro. Eu sei que é um papo muito... Tem gente que às vezes me escuta e acha que eu tô defendendo morar em cabana de palha na praia, entendeu? Porque eu sou meio... Mas assim, ó, eu tô sendo bem franco. Eu não tenho dúvida que esse valor... de valores, de opinião, sabe? Não é papo piegas, não é papo de demagogo, não é papo de político querendo voto, sabe? Não vote em mim, mas quem tá com filho, criança... Cara, tu criar valores na criança, eu não tenho dúvida nenhuma que tu ter uma criança... Eu sou um exemplo disso, eu sou pobre, eu não sou um cara com grana, eu sou deputado hoje, mas se dezembro eu não tiver eleito, eu sou desempregado e volto pra psicanálise, e tive sushi, e me reinventei, e andei de ônibus, e trabalhei em banco, e trabalhei em bar. Então, assim, eu sou professor de história. Cara, mas eu sou extremamente feliz comigo.
A grana, velho. Então, assim, ó, esse papo que a gente vive, a grana ela vai até um limite. Depois a grana começa a maltratar o ser humano. As complicações, Então, assim, ó, criar uma criança com um animal é um nível de humanização. Ontem eu tava chorando, só para falar um relato bem rápido. Eu tava chorando lá na minha casa, de noite, tá? Eu tenho 7, entre eles eu tenho Costelão, que é um cachorro que tava no estacionamento e tal, e ele tá com câncer final. E eu peguei ele faz uns 4, 5 meses. Aí eu tava chorando. Aí minha mulher viu eu chorando e tal, e aí ela disse, pô, Rodrigo, tu, né? E eu disse, cara, como eu adoro, porque eu vivo a choro. Eu vivo a tristeza. Porque eu chorando, eu falei pra ela, tu é a pessoa mais forte, mais talentosa, diz ela pra mim, né? Óbvio que a minha mulher tem que, né? Óbvio. Mas, suspeita pra falar, né? Não, óbvio. Mas assim, tu é a mais forte, mais talentosa. E eu disse, uma coisa eu tenho certeza, que eu sou muito forte, porque eu choro. Entendeu? Eu sou forte, Isa, falei pra ela, porque eu choro. Porque uma coisa que é real, eu choro. O cachorro tá com câncer, vai morrer daqui 6 meses, 1 ano. Eu não tenho esse papo de ficar mentindo pra mim. E eu choro porque é triste pra caramba. Entendeu? Eu choro porque eu vivo a real do que eu tô vivendo. Eu não sou contraditório. Ah, não vou, sabe? Tipo assim, não, eu tô chorando porque eu me coloquei na situação do animal. A pena dele, viveu mal a vida toda, agora que chegou numa família legal. Entendeu? Eu vou fazer tudo pra ele viver, mas assim, eu choro. Então, assim, essa é a minha vida. A gente viver. E crianças que têm sensibilidade, cara, isso é muito mais importante que grana. Sabe? Muito, muito, muito. Gente, eu não tô aqui lutando contra o dinheiro, contra o capitalismo, nada. Eu acho que o capitalismo é muito inteligente, descobre todas as necessidades que nós temos, dá oportunidade, sabe? Não é... Mas assim, ó, cara, a gente não pode perder a questão, assim, ó, de tu ser um ser humano bacana, humano, sabe? Porque, pô, aí é muito mais legal viver. É muito mais legal, sabe? Tipo assim, cara... Se tu me der hoje, assim, ó, sei lá, uma quantia de grana... Isso até me facilitou pra mim não ser ladrão na política, né? Porque, por eu não gostar de dinheiro no aspecto de muito, porque os meus colegas, tem muitos caras da política que gostam de muito dinheiro. Eu não preciso daquilo, mas eu jamais abriria a mão da minha vida simples por ter dinheiro. Eu adoro botar meu chinelo, eu adoro andar de camisa qualquer, eu adoro andar de calção, eu adoro não ter grandes preocupações em pagar coisas. Eu adoro em não ter grandes viagens, porque eu acho, porra, um puta tédio pra mim, tá? Sei que tem gente, mas eu acho um puta tédio pra mim. Viajar seria um trabalho. Então, obrigado. Obrigado pra vocês, obrigado, Cibele, obrigado. A gente te agradece e até terça-feira que vem. Isso, tchau, pessoal. Se protejam. Espero que o ciclone passe rápido ou nem passe. E até terça que vem.